Jornal das 5. Entrevista. Neste dia 9 de julho é comemorado o Dia do Médico Oncologista. E para marcar a data, nosso contato por telefone neste momento é com uma das referências no que diz respeito ao tratamento oncológico em nossa cidade. O médico oncologista e diretor da Nucleon Radioterapia, Dr. José Carlos Menegossi. Doutor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez e parabéns pela data. É sempre um grande prazer falar com você, com seus ouvintes, porque é uma rádio que tem muita penetração e que prestigia muito toda a classe médica. Para começar, doutor, gostaria que o senhor falasse desta data importante, quais os desafios que hoje o médico oncologista tem, porque acredito que são grandes esses desafios, até diante da gravidade que é hoje uma pessoa diagnosticada com câncer, né? São muito grandes. Em geral, vamos dizer assim, é uma doença que acomete grande parte de pessoas idosas e que os torna muito fragilizados quando procuram o profissional que vai atendê-los, né? Desde o início, numa biópsia, num cirurgião, até o oncologista clínico que vai fazer um tratamento quimioterápico e os demais, né, que contribuem de toda forma, desde o psicólogo, o cirurgião dentista, o odontólogo e, eventualmente, o radioterapeuta, o radio-oncologista e todos os demais que estão envolvidos nesse atendimento. E diante da evolução da ciência, tem outro desafio também, que é o fato do médico oncologista ter que se atualizar constantemente, até para aprimorar o atendimento aos pacientes com câncer, né? É o que a gente tem visto, sabe? Eu estou nessa área há praticamente 46 anos, junto com a Nucleon, né? E a gente tem notado um grande incremento em relação a medicamentos e em relação a equipamentos para fazer tratamentos, inclusive o radioterápico. O que a gente percebe é que esse profissional tem que estar continuamente atualizado, o que exige um esforço muito grande, porque, vamos dizer assim, principalmente os novos medicamentos surgem numa profusão enorme, né, com várias áreas de possíveis aplicações, o que faz com que a atualização seja absolutamente necessária. E como foi essa evolução no atendimento nessa especialidade ao longo dos anos, desde que o senhor começou como médico oncologista até os dias de hoje, hein? Eu assisti o início do tratamento quimioterápico. Eu estava no Hospital do Câncer nessa época, sabe? E começava-se a falar nos primeiros medicamentos quimioterápicos que surgiam no mercado já para aplicações clínicas. E eram medicamentos muito eficientes, mas também que traziam muitos efeitos colaterais. A própria evolução trouxe a possibilidade de se usar medicamentos muito mais eficientes, com menos efeitos colaterais, acrescentando-se hormônio e a imunoterapia, que hoje é uma das grandes armas que o oncologista clínico tem. Em relação à radioterapia, aconteceu a mesma coisa. Nós tínhamos equipamentos muito antigos, né? Praticamente foram substituídos pelos aceleradores lineares, como a gente tem hoje, e que são também não só muito mais eficientes, como também provocam muito pouco efeito colateral. E diante dessa evolução científica de recursos que são utilizados hoje no tratamento do câncer, é possível dizer que o trabalho do médico oncologista está mais fácil, doutor? Eu diria que não, viu, André? Eu acho que é ao contrário. Ao mesmo tempo em que você tem progressos em relação a medicamentos e a equipamentos, você também tem progressos em relação à física médica, em relação à ação radioterápica que esses equipamentos produzem e que fazem com que o conhecimento vá se estendendo cada vez mais e que se torne o tratamento de cada caso muito pessoal, é uma individualização. Porque cada caso merece um tipo de tratamento, um tipo de aplicação, um tipo de medicamento, e é exatamente com essa conjunção de esforços que você vai ter a possibilidade de atuar efetivamente contra a doença. E hoje, doutor, quais os tipos de câncer que mais exigem do médico oncologista? Do ponto de vista de incidência, a gente tem, principalmente para as senhoras, o câncer de mama. Em relação aos homens, principalmente o câncer de próstata. Porém, não podemos deixar de entender que existe o trato digestivo, tumores de reto, tumores de cólon e os tumores de pulmão, que também são relativamente
incidentes e que acabam trazendo muita preocupação. Logicamente, existem alguns tumores que são de, vamos dizer assim, de gravidade tão grande que eu nem tenho citado, porque são de uma raridade um pouco maior. Acredito eu, né, doutor, que ser um médico oncologista é um misto de sentimentos. Afinal, você tem a parte ruim, que é ter que dar ao paciente o diagnóstico do câncer, mas em contrapartida existe aquela sensação de dever cumprido quando um paciente vence a doença. Particularmente para o senhor, como é esse misto de sentimentos, hein? Você tem muita razão em relação a isso. No meu início de carreira, era muito difícil você dar essa notícia, porque era quase uma sentença de morte. E, de uma certa forma, às vezes a família queria esconder do paciente a sua real situação. O que acontece é que, à medida que o tempo passou, a conscientização da população é maior, e hoje, na minha opinião, a gente deve ser absolutamente sincero e dar ao paciente a notícia que ele muitas vezes não espera ter, mas que deve ter para que ele possa até, de uma certa forma, se preparar para todos os eventos que vêm a seguir. O acolhimento é muito importante. Quando nós o recebemos, tentamos animá-lo, né, em relação aos tratamentos que ele vai enfrentar. E eu acredito que o apoio do psicólogo, o apoio dos outros profissionais que nos auxiliam é de uma importância muito grande e ajuda a conter esta ansiedade que o paciente porta. Agora, doutor, é importante que as pessoas tenham consciência de que antes de chegar em um médico referência no tratamento do câncer, como é o Dr. Menegossi aqui em Sorocaba, é importante que exista uma atenção preventiva para minimizar o trabalho de profissionais como o senhor e aumentar as chances de sucesso no tratamento, né? É verdade, e nós aí temos que ter a colaboração dos clínicos, né, daqueles que fazem o primeiro atendimento e que possam, de imediato, se possível, suspeitar da real condição da doença que o paciente porta e possa orientá-lo a procurar os profissionais que são indicados para fazer esse tratamento, essa sequência de tratamento que ele vai exigir. Eu acho isso importante. Eu queria dizer que, de uma certa forma, a gente quer homenagear todos aqueles que trabalham nessa área pelo seu esforço, pela sua identidade, no sentido de trazer ao paciente aquilo que o paciente espera. Eu faço uma especial referência a um amigo pessoal, que é o Dr. Walter Stefanuto, um colega que trabalha com a gente, um oncologista clínico muito respeitado pela nossa clientela e que merece todo o nosso reconhecimento pelo trabalho que desempenha. Para a gente entrar na reta final da nossa entrevista com o médico oncologista, Dr. José Carlos Menegossi, como fica o tratamento do câncer durante este período de pandemia da Covid-19, hein, doutor? Acredito que o desafio passa a ser ainda maior, não? Fica maior porque, sem dúvida, é uma comorbidade que agrava o prognóstico do paciente, na verdade. A sua condição clínica se torna mais frágil e, ao mesmo tempo, traz consequências no sentido do tratamento. Que faz com que os demais pacientes que precisam de atendimento também fiquem numa situação de possível contágio. O que acontece é que nós, de uma certa maneira, eu costumo dizer que a gente tem muita sorte. Nós trabalhamos tanto na Nucleon como na Santa Casa de Sorocaba e, graças a Deus, até hoje não tivemos nenhum paciente com dificuldade desse tipo. Mas o tratamento, ele é instituído e é continuado da mesma forma, porque o que importa é que essa doença tem a sua gravidade, mas deixar de tratar o câncer por causa disso nunca se faz. O tratamento deve prosseguir e nenhum paciente que está em tratamento, seja qual tratamento for, deve abandonar esse tratamento porque contraiu o coronavírus. E essa é uma informação muito importante, doutor, que o senhor passa. Mesmo com a Covid-19, um paciente que tem o diagnóstico de câncer não pode parar seu tratamento de jeito nenhum. De jeito nenhum. Uma recomendação praticamente da Sociedade Brasileira, né, de Oncologia e de Radioterapia, e ele deve manter esse tratamento até que ele se complete. E quanto à estrutura que temos hoje à disposição em Sorocaba, atende bem aos casos de câncer diagnosticados com os pacientes com a pandemia da Covid-19 ou a pandemia acaba influenciando de alguma forma nesse atendimento, hein, doutor? Não, eu acredito que não prejudica no seguinte sentido: os pacientes que nos chegam e que chegam ao oncologista clínico ou ao cirurgião,
eles tendem a ser tratados. O que acontece é que os hospitais estão sobrecarregados e com isso algumas coisas que poderiam ser feitas logo de imediato estão sendo postergadas. Então a gente está vendo pacientes que estão deixando de fazer a biópsia, que estão deixando de fazer um procedimento cirúrgico por conta da superlotação dos hospitais. Isso faz realmente, está trazendo alguma diferença? Eu acredito que sim. Eu queria agradecer mais uma vez ao médico oncologista e diretor da Nucleon Radioterapia, doutor José Carlos Menegossi. Doutor, mais uma vez, parabéns pelo Dia do Médico Oncologista, comemorado neste 9 de julho, e muito obrigado pelos esclarecimentos também. Eu agradeço também o contato, a oportunidade de conversar com vocês, com seus ouvintes, e estendo um abraço ao Gerdi Silveira e também ao Alexandre Latuf, particulares amigos que eu admiro muito. Muito obrigado, André. André Fazano, Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo.